Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal KL Fit. Aqui nesse vídeo iremos tratar as 6 principais dúvidas que os alunos de academia, principalmente iniciantes, têm. Nós somos donos de um estúdio aí de musculação e a gente trabalha com a maioria dos alunos, que são iniciantes. Então a gente sabe quais são as dificuldades que essas pessoas passam e também nós já fomos iniciantes, né? Um dia nós tivemos que ir para a academia e a gente também não sabia o que fazer. Muito provavelmente igual você que está assistindo esse vídeo aí. Então a gente vai esclarecer aqui as maiores dúvidas que a gente já teve, inclusive, e que você aí pode ter também. Então vamos lá. Para vocês compreender melhor, a gente vai dividir iniciante 1 e iniciante 2, mas é somente para compreensão. Então, a primeira dúvida que a gente vai ensinar aqui, quais exercícios eu devo fazer nos primeiros dias? Bom, pessoal, nos primeiros dias é importante que a pessoa aí, como iniciante, ela vai introduzir aí movimentos novos, na sua rotina. É importante que os exercícios eles sejam fáceis de ser executados, Ou seja, que a gente procure os movimentos mais básicos aí da musculação para que essa pessoa ela possa iniciar o seu treinamento. E não se preocupa, tá, que a gente vai dar exemplos aqui para vocês poderem conhecer cada um dos exercícios que devem ser feitos. Quando a gente pensa em exercícios para iniciante, a gente deve ficar atento com a postura. Neste momento, o iniciante ele não tem muitas adaptações e não tem uma percepção corporal, do espaço, de movimento. Então, a gente deve atentar muito à postura, manter sempre todos os exercícios. É basicamente o seguinte: a sua coluna você deve manter com as curvaturas anatômicas comuns e sempre postura na hora de fazer o movimento, cabeça sempre ereta para não ficar desalinhada a coluna e poder prejudicar ou, igual em alguns casos, acontece até o famoso torcicolo. A gente deve ficar atento também com os exercícios mais básicos, que eles são os fundamentais para você compreender melhor essa questão da postura, sendo eles para peito, a gente focar nos supinos e as variações deles, mas nada exagerado. Como, por exemplo, tem alguns movimentos avançados, como na verdade o crucifixo no crossover, não há necessidade de colocar um aluno iniciante para fazer isso, sendo que ele ainda não tem nem a compreensão de como que vai posicionar a escápula durante o movimento. Para ombro, a gente vai optar aí pelas elevações, elevação lateral, elevação frontal, o desenvolvimento talvez, mas utilizando uma barra para a pessoa conseguir distinguir o movimento, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de postura da mão no início, então opta aí pelas elevações. Para bíceps e tríceps, as roscas, tanto rosca testa ou rosca direta, que trabalha aí a posição do cotovelo, para a pessoa compreender melhor. Para as costas, puxadas e remadas, as básicas, puxada aberta, remada ou triângulo, aquelas que vão realmente estar trabalhando a postura e não vão exigir muito do aluno iniciante, tipo, não há necessidade nenhuma de colocar um iniciante para fazer uma remada serrote. E para pernas, os agachamentos. A base é o agachamento. Se você não coloca um iniciante para fazer, ele não vai ter uma base muito boa e então ele não vai conseguir fazer outros movimentos. E ainda falando sobre os exercícios físicos, a gente vai apresentar aqui uma divisão de treino que ela é mais interessante para os indivíduos iniciantes que estão começando aí na academia, que é a seguinte: é o full body. E nessa divisão, basicamente, você vai separar um exercício para cada músculo, mais ou menos ali com 3 séries, para que o aluno iniciante ele não seja exposto a uma grande carga de estímulo, para que futuramente, pós-treino aí 1, 2 dias depois, isso não gere grandes incômodos para a pessoa, para isso não atrapalhar até e não causar possivelmente uma desistência, É importante que isso não aconteça para que haja aí uma progressão que seja devagar, Bom, sem mais delongas, a gente vai para a próxima questão, que é: quantas vezes por semana devo treinar? Como o Leonardo falou, o iniciante ele não precisa ser exposto a um estresse muito grande. Então, o interessante é poder estar fazendo aí uma divisão de 3 vezes na semana. Se possível,
intercalando com intervalos. Então, por exemplo, faz segunda, quarta e sexta. Dessa forma, o iniciante ele vai conseguir ter ótimos resultados e ainda vai ter aí processo de recuperação que vai ser interessante, porque como a maioria das pessoas entram na academia, são totalmente sedentárias, não praticam nenhum tipo de exercício físico, o corpo ele reage muito rápido. Então, é interessante fazer essa divisão. Após um certo período, de 2 a 3 semanas, você já pode estar incluindo mais vezes na semana que o corpo já vai estar bem adaptado. E outra pergunta importante aqui para os alunos que estão aí na fase de iniciante 1, que é: quanto tempo que deve durar o meu treino? Quando a gente está falando de alunos aí que têm pouca experiência, né, com exercício físico, essas pessoas elas vão gastar aí entre 30 a 40 minutos em uma sessão de treino. E por quê, né? Parece pouco tempo, mas de começo já começa sendo uma ótima opção, porque é aquilo que a gente já falou, o aluno iniciante ele não precisa ficar muito tempo na academia, gastar horas, né, para que possa realizar um treino. Até mesmo pessoas avançadas não precisam de muito tempo, tá? Ainda mais o iniciante que está começando e não precisa ter que fazer diversos exercícios com tantas séries, para que isso não prejudique depois, né, com dores aí futuras que atrapalham bastante no dia a dia. Outra coisa também é porque, devido ao tempo de intervalo ser mais curto, já que a pessoa não utiliza muita carga, né, o tempo do treino da sessão provavelmente vai ser menor mesmo. Então, de acordo que vai aumentando a progressão de carga, aumentando o volume de treino, quantidade de exercício, aí sim que vai aumentando a quantidade de tempo. Mas o tempo, ele é muito variável também, mesmo para alunos avançados, vai muito da divisão que a pessoa faz, e que isso a gente vai falar em outro vídeo, e também vai muito da questão aí do tempo mesmo da pessoa. Se a gente quer, a gente pode fazer um treino muito bem feito com apenas 1 hora, ou agora se a pessoa quer tem mais disponibilidade, 1 hora e meia. Mais do que isso, não há necessidade nenhuma. É enrolação, então assim, já vai ter ganhos excelentes com essa quantidade de tempo para alunos avançados. E o iniciante é isso aí, 30 a 40. Agora a gente vai tratar de uma pergunta muito interessante que muitas pessoas erram aí, tá? Os iniciantes principalmente, né? Quando estão começando a progredir aí as cargas, já falando aí do iniciante 2, né? Que já começou uma leve adaptação no treino e está começando a introduzir mais intensidade no treino. E é a seguinte: como não se lesionar, né? E nessa etapa, muitas pessoas acabam, né, se machucando por não seguir certas recomendações. E a gente separou aqui 3, que são as mais básicas e fundamentais para que as pessoas sigam e para que não corra nenhum risco de se machucar. A primeira delas é o aquecimento. É muito crucial que durante o início do seu treino, você sempre coloca, já que você já está começando a progredir a carga, fazer 2 aí séries de aquecimento com a carga leve ou sem carga, dependendo do movimento, né? Por exemplo, um agachamento, faz aí 1 a 2 séries de 15 a 20 repetições. Por quê? Porque dessa forma, você, além de estar ativando a musculatura, você vai estar lubrificando as suas articulações e evitando aí a sobrecarga, né, e o estresse mecânico nas articulações. Muitas pessoas, eu já vi na academia, por preguiça, já coloca lá no primeiro exercício do dia a carga que já está fazendo. Vamos supor, é um supino e coloca 5 kg de cada lado. Ah, mas não é muito, mas para um iniciante é muito. Aí a pessoa vai, ainda está compreendendo o movimento, faz o movimento errado, fala: ah, eu senti o meu ombro. É claro que sentiu. Deveria ter aquecido, né? Deveria ter feito os movimentos primeiro, que aí você ativa a musculatura, já tem a percepção e aí coloca a carga. Então é muito importante, lembra do aquecimento. Outra coisa importante, né, e que até muitos alunos erram sobre os alongamentos, né? Muitas pessoas acham que é importante, né, ou que seja até obrigatório que você faça diversos alongamentos, né, antes da sessão do treino, para que você ative a musculatura ou para que você proporcione um movimento melhor ali durante o treino. Porém,
não é totalmente necessário. E isso vai depender, né, das deficiências que o aluno tem. Se, por exemplo, essa pessoa ela não tem nenhuma dificuldade para executar o movimento ali do exercício, vamos supor um agachamento, essa pessoa ela tem que priorizar fazer o exercício com o máximo de amplitude possível, que é o quê? É o quanto você consegue descer, né, e o quanto que você consegue subir, basicamente isso. Então usar uma boa amplitude já vai proporcionar um alongamento para o músculo já durante a sessão de treino, tá? E quando o indivíduo ele tem, né, alguma dificuldade para fazer o movimento, um profissional aí qualificado, ele pode estar te direcionando para fazer os alongamentos necessários, né, para poder suprir, né, essa demanda do movimento para que você tenha ali a postura, né, anatômica ideal para poder fazer o exercício da maneira correta. E o terceiro ponto para evitar lesões é a progressão de carga. A maioria das pessoas tem dificuldade de compreender como fazer essa progressão. De modo geral, eu vou dar uma simplificação aqui. Não há necessidade de você pegar e fazer uma progressão aí exagerada. Por exemplo, você pegava 5 quilos e aí do nada você passa a pegar 10. É um aumento muito grande, você tá o dobro do peso que você estava pegando antes. Então, o que você deve fazer? A cada semana, você deve aumentar aí de pouco em pouco, de 1 em 1, de 2 em 2, né? Até você ter confiança naquele movimento. Outra coisa importante, a partir do momento que uma carga interfere no seu movimento, essa carga não está sendo ideal. Principalmente você está lá nas primeiras repetições e já está tendo dificuldades, já não está conseguindo agachar direito, por exemplo, já está aí jogando o joelho para dentro, para fora, para tentar equilibrar, então essa carga não está sendo ideal. Progrida aos poucos. E outra coisa importante também, no momento, às vezes você assiste muitos vídeos aí na internet que fala que você deve ir até a falha. No momento não é hora de você pensar a falha. Deixe a falha para, assim, quando você já está aí de intermediário para frente. Porque você vai ter adaptações super importantes já agora, mesmo sem chegar à falha. Só próximo à falha. Então, se você ficar aí focado na falha, você vai fazer movimentos errados, você vai se lesionar sem necessidade alguma. Progrida aos poucos. E outra coisa importante, também não deixe de progredir. Senão você vai ficar num platô. Não fique apenas com as mesmas cargas, porque a musculação ela é uma adaptação constante. O nosso corpo ele vai estagnar. E a dúvida de número 5 aqui que a gente separou para vocês é: quanto tempo para ver resultados? Bom, primeiramente, pessoal, o que a gente tem que entender é que para a musculação, principalmente, não existe uma receita que você vai fazer ali devido método, né? Vai fazer, por exemplo, alguma quantidade de repetições que você vai obter certo resultado. Por quê? Porque o resultado ele é individual, ele varia de indivíduo para indivíduo. E o que é importante? Que você tenha principalmente paciência e constância. Só isso para te trazer mais resultados aí a longo prazo. Ser frequente, pessoal, é ter compromisso aí com o exercício físico, porque a grande maioria, tá? Vamos dizer assim, 90% das pessoas que iniciam na academia, você pode até conhecer alguém aí que começou e que parou aí na primeira, segunda semana, né? E isso mata os resultados, tá? Porque simplesmente se você não vai, o resultado não vem. Tem o preço que se pague para poder o resultado ser adquirido. E aí já vai uma questão importante, tá? Não acreditem nessas divulgações da internet de personagens aí que eu te dou tal resultado em 30 dias. Você vai conseguir isso aqui em 60 dias, esse corpo vai perder mais de 30, mais de 20 quilos. Gente, isso é uma farsa. Vamos ser diretos aqui. Eu sou personal e eu entendo o processo de adaptação. Ele não depende só da questão de treino que ele vai te passar lá. Ele depende da alimentação, ele depende do sono, da ingestão de água. Então, quando a pessoa te coloca aí essa meta falando que você vai perder tantos quilos em tantos dias, isso é um absurdo. Porque também depende muito da genética da pessoa. E outra coisa, muito provavelmente, esse profissional aí
tá querendo te vender uma dieta lá que você vai ser obrigada a fazer algo muito restritivo, um exercício, aí nos exercícios você tem que pegar pesado, muito desgastante, e aí você vai, e na metade do desafio, você já não está conseguindo fazer, e você se sente frustrado, achando que o problema é você, mas não é. O problema está na forma de aplicar isso daí. Não existe essa de dietas milagrosas, malucas, e nada de treino exagerado. Então é progressão. É de acordo com o que cada um consegue fazer, né? Você tem que utilizar as armas que você tem, a sua capacidade que você tem. E lembre-se, tá? Tenha paciência, porque os resultados eles vão vir dependendo da sua dedicação e principalmente eles vão vir a longo prazo, né? Não vai vir do dia para a noite. Não adianta você querer sair pulando etapas pensando que os resultados vão vir mais rápido, sendo que isso na verdade vai te prejudicar ainda mais. E por último, e não menos importante, posso estar treinando somente o que eu quero? Gente, essa questão aqui, ela me deixa muito irritada na academia. A maioria dos alunos iniciantes, eles têm isso daí, de querer a mulher querer treinar só perna e o homem querer treinar só braço. A mulher tem um medo exagerado de ter um braço grande exageradamente, sendo que não vai acontecer isso, né? E o homem tem aquele certo preconceito e aquele certo receio de fazer um agachamento, de fazer exercícios de perna. Não dá, pessoal. Tem que fazer completo. Vamos dar um exemplo aí prático. Mulheres, se vocês não treinarem os membros superiores, além de você estar atrapalhando na sua postura, porque a maioria das pessoas que entram, né, na academia tá com algum problema postural, tem escoliose, tem lordose, vai ter alguma coisa. As mulheres principalmente, devido, igual se tiver um volume maior de seio, ela vai ter uma hipercifose torácica. Então, para melhorar a postura, você tem que trabalhar os membros superiores. Fora que, quando você vai aumentando a carga para treino de perna, os exercícios básicos exigem um membro superior forte. Por exemplo, um terra, você tem que ter um fortalecimento aí do seu antebraço, senão você não vai aguentar a carga que a sua perna aguenta. Então, é importante, tá? E outra coisa, até a questão mesmo estética, a gente tem que ter proporção. Do que adianta você treinar sua perna e o seu braço não tá lá bem definido, né? Atrapalha muito visualmente. E para homens, quando vai treinar aí perna, é importante. Não é um treino exagerado. Não sei por que a maioria dos homens acabam pulando, sendo que, na realidade, se a gente for fazer uma divisão aí para homens, vai treinar 1, 2 vezes no máximo na semana para perna. Né? E por que o homem deveria treinar a perna, né? Falando um pouco mais. Principalmente porque, pelo que já foi dito, até mesmo pela importância da mulher treinar o membro superior para ter uma boa composição corporal, né? E para o homem também, que principalmente quer emagrecer, é uma ótima opção de treino para que ele possa até gastar mais calorias, né? E obter um resultado maior aí na perda de peso. Porque o grupamento, né, da perna aqui é um volume muito grande. Então, quando você vai treinar, ele tem um gasto calórico muito maior do que um treino de braço. Então, pessoal, essas foram as 6 dúvidas principais que a maioria dos iniciantes tem. E outra coisa, não é apenas dúvidas, são coisas que acometem e atrapalham aí o seu desempenho. Então, para te ajudar a ter definitivamente os resultados de forma eficiente, né, não de forma ilusória, essa daqui é a base. Se vocês seguirem isso daqui e aplicar no seu dia a dia de treino, vocês vão conseguir ter resultados de forma segura, podendo treinar sozinho ou não, né? E isso é importante ressaltar que os resultados, claro que vêm muito mais rápido se você tiver um profissional da área da educação física para poder estar te auxiliando. Mas caso não tenha, essa daqui é a base para vocês conseguirem aí treinar de forma eficiente. Não tem segredo, tá? Então, se vocês seguirem, vai conseguir. E se você gostou aqui do vídeo, se a gente esclareceu alguma dúvida sua, deixa um like aqui embaixo, tá? Se inscreve aí no canal e você pode estar comentando aqui embaixo, no campo dos comentários, se a gente não esclarecer alguma dúvida porventura que você tem aí e que a gente poderia falar, né, em outro vídeo. Então deixa aí embaixo que a gente vai estar te respondendo. E muito obrigado por acompanhar esse vídeo.